Gente, bom dia. Professora Sheila de Física. Vou dar para vocês uma explicação, tá? Da matéria da semana 1 do PET 2. Presta atenção aí para vocês conseguirem fazer o exercício. A primeira coisa que veio aí, né, é movimento retilíneo uniforme. O que é movimento retilíneo uniforme? A palavra uniforme significa única forma. Então, o movimento retilíneo uniforme é aquele movimento onde a velocidade não varia, tá? A velocidade é constante. Se um carro, por exemplo, ou uma pessoa inicia um movimento, um carro, com uma velocidade de 60 km por hora, ela vai continuar o tempo inteiro com a velocidade de 60 km por hora. Claro que esse movimento uniforme, na prática, ele quase não acontece. Não tem como você pegar um carro, nem uma pessoa, ela caminha com a mesma velocidade o tempo todo, mas o movimento retilíneo uniforme, ele existe. Então, retilíneo uniforme. Retilíneo significa linha reta, tá? Quer dizer que ele anda só em linha reta, sem fazer curva. E uniforme, que a velocidade não varia. Então, esse retilíneo é linha reta. E uniforme, sempre com a mesma velocidade, tá? Dentro do movimento retilíneo uniforme, nós vamos ver aqui o movimento progressivo e regressivo. Nós já vimos isso nas semanas anteriores. O progressivo é esse aqui, ó. A posição está aumentando para lá, a distância está aumentando para lá e a velocidade e o carro está andando no mesmo sentido. Por exemplo, aqui está o marco 0, 1, 2, 3 da estrada. E o carro está andando também no mesmo sentido do movimento. Já o regressivo, o movimento, a posição está aumentando para cá, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Mas ele está voltando. Então, o movimento progressivo, a velocidade tem mesmo sentido da posição. A posição está aumentando, a velocidade está indo para lá. O carro está indo para lá. Já o regressivo, ele caminha no sentido contrário. A posição aumenta para cá, é como se estivesse voltando, andando no sentido contrário, tá? Agora, no movimento uniforme, como a velocidade não varia, nós temos aqui uma função horária do movimento. O que é a função horária? É essa equação aqui. S, nessa equação, é a posição final. S0, posição inicial. Um exemplo, um carro sai daqui, vamos supor que ele sai de uma posição 0. E ele caminha até a posição 100 quilômetro. Ele sai de 0 quilômetro, vai até 100. Qual que é o S? É a posição final. Qual que é o S0? É a posição inicial de onde ele saiu. Então, S é até onde ele foi, S0 é de onde ele saiu, V, velocidade e T, tempo. Essa interrogação aqui não existe não, tá? Então, essa equação é isso aqui. S é igual S0 mais VT. O que significa isso? A posição final é igual à posição inicial, que é 0, mais a velocidade vezes o tempo. Vamos supor, tá, que nesse caso aqui, a velocidade é 10 km metro por segundo. Na verdade, gente, esse gráfico aqui, só você tem que colocar no SI, no Sistema Internacional de Unidades. Então, se a velocidade estiver em quilômetro por hora, você tem que passar ela para metro por segundo, tá? Porque a posição aqui tem que estar em metro, a velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo. Como que você faz para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo? De quilômetro por hora para metro por segundo, é só você dividir o valor por 3,6, tá bom? Dividir por 3,6. Vamos supor que a velocidade aqui é 10 metros por segundo. 0 quilômetro é a mesma coisa que 0 metro. 100 quilômetros, 1.000 metros, ok? Quer dizer, 100.000 metros, né? Se 1 quilômetro tem
1 quilômetro tem 1.000 metros, 100 quilômetros vai ter 100.000 metros, tá? Como que eu vou montar essa equação? Ó, posição final é igual, posição inicial, 0. Mas, eu não falei que a velocidade é 10? Você vai colocar 10 no lugar do V vezes T. Então, essa equação vai ficar 10T. S é igual a 10T. Quando você substituir os valores aqui, qualquer posição que eu tiver, tá? Em qualquer tempo, eu vou saber a posição. Por exemplo, se um carro saiu da posição 0 com a velocidade de 10 metros por segundo, essa equação me dá a condição de saber onde ele vai estar em qualquer tempo. Olha para você ver. Ele não saiu da posição 0 a uma velocidade de 10 metros por segundo? Depois de quanto tempo ele vai alcançar 100.000 metros? É só você colocar 100.000 aqui e achar o T. Ou então eu pergunto para você assim, qual lugar que o carro vai estar em um tempo de 10 segundos? Ou, mudando, 20 segundos. Em um tempo de 20 segundos, qual a posição que ele vai estar? É só eu colocar. S é igual a 10 vezes, não é 10 vezes T? T não é o tempo? 10 vezes 20. Então, em um tempo de 20 segundos, 10 vezes 20, 200 metros. Então, esse carro, se ele está andando em linha reta, com uma velocidade de 10 metros por segundo, se o movimento é uniforme, a velocidade não muda, ela é constante. E saiu do 0, em 20 segundos, qual a posição que ele vai estar? Ele vai estar numa posição de 200 metros. E assim por diante, eu consigo achar a posição que ele vai estar em qualquer tempo, tá bom? Para isso que serve essa equação aqui.